E aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilo aí? E aí, vamos compartilhar algumas coisas interessantes? Quero compartilhar com vocês sobre, mais uma vez, né? A Elon Musk. Elon Musk entrou aí na história e tá querendo escrever, deixar o seu legado aí na história mundial. Eu acho interessante a gente compartilhar um pouquinho sobre esse assunto, né? Você sabe que o cara é um visionário, o cara é um cara fora do tempo dele, né? O cara foi um dos primeiros aí, segundo mídia, que conseguiu fazer com que foguetes se perdia muito dinheiro, né, com perca de foguetes, a NASA enviava foguetes e eles se perdiam no espaço, né? Então era muito dinheiro jogado fora. Esse cara conseguiu fazer aí criar o Phantom, criar outros foguetes aí que eles conseguem voltar e pousar na Terra, como aqueles filmes de Star Wars, por exemplo, né, coisas do tipo. O cara, ele quer dar internet para o mundo inteiro, internet gratuita. O cara tem lançado aí, você inclusive que tem sido mais atento aos céus aí, já tem, ou já deve ter visto, por exemplo, né, os satélites dele andando, orbitando a Terra. Esse dia eu tava com meu filho olhou e falou assim, caramba, pai, vi um monte de luzes sequenciais andando aí à noite, achei aquilo muito louco. E é o satélite do cara, o cara é muito visionário. Quem que é esse cara? É um magnata aí australiano que tem o propósito de mudar a humanidade, mudar aí o conceito, ser a ponte, né, para a evolução humana aí. E esse cara tem feito por onde? Você que não sabe muito bem sobre isso, é legal você ir um pouquinho atrás, você vai entender um pouquinho o que esse cara tem feito. Lógico, né, dando apoio a governos. Eu tenho uma visão pessoal, eu acredito que esse cara não somente faz isso por si próprio, mas ele meio que é o testa de ferro das vontades governamentais, aí, em especial os Estados Unidos. Mas é uma coisa muito legal. E eu queria compartilhar com você a última dele. O cara foi agora se superou. O que você acha de você ouvir música sem precisar usar fone de ouvido, sem precisar usar cabo algum, direto no teu cérebro? O que você pensa sobre isso? Você fica com medo, assustado, né, inseguro? Pois é. Se liga só o que esse cara apresentou aí nesse mês passado aí, numa de suas palestras mais motivacionais tecnológicas aí. E o cara trouxe uma coisa chamada, ele tem uma empresa chamada Neuralink, né, que tem a ideia de fazer, do modo geral aí, criar inteligências artificiais, né, e inclusive tem sofrido em todo mundo aí vários questionamentos com relação a governos, né, querendo que isso crie-se leis para que não entremos aí num novo mundo de exterminador do futuro. Mas o cara agora ele apresentou aí um chip cerebral. Isso, um chip que será instalado na nossa não, né? Quem quiser, na verdade, aonde a pessoa pode não somente trocar informações com um computador externo, desde ouvir música até documentos e coisas do tipo, direto ligado ao seu cérebro, quanto pessoas que têm deficiências, doenças cerebrais, né? Alzheimer, perca de memória, perca de, por exemplo, visão, né? Alguns membros inutilizados por algum tipo de derrame, coisa do tipo, e esse neuro, né, esse chip, na verdade, ele vai ter a funcionalidade de poder também beneficiar essas pessoas. Então eu queria compartilhar um pouquinho com você hoje sobre isso, espero que você curta. Não preciso dizer para você, né? Curta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, possa se inscrever também. Mas eu quero dizer para você que você fique muito à vontade e experimente isso que eu vou compartilhar com você hoje, que eu acho que você vai curtir pra caramba, tá? Olha, se liga só o que é a proposta do cara, o que ele tem pensado e o que ele tem tido como proposta com relação a isso. O Elon Musk é o fundador da Neuralink aí, que mostrou no dia 28 de agosto os avanços que a sua empresa tem feito nos últimos meses com relação a esse projeto. A expectativa aí era que ele apresentaria nos primeiros testes aí do chip BCI, Brain Computer Interface, em humanos. Ainda não sabe até o momento de como anda, na verdade, mas a empresa fez atualizações importantes sobre o produto aí. A maior delas foi o seu design, que é imperceptível. O chip é totalmente desenvolvido aí pela startup do Elon Musk. Ele tem uma proposta ambiciosa. O CEO fala que o cérebro vai se tornar uma extensão das máquinas externas e isso vai tornar possível controlar equipamentos aí apenas com pensamentos. A outra proposta aí, no caso, com relação a isso, é de entretenimento, ou seja, você pode tocar música diretamente no cérebro, dispensando fone de ouvido. Nessa apresentação aí, Elon Musk começou falando um pouquinho sobre o que pretende, o que esse chip tem como ideia principal para resolver problemas importantes.
que pode suprir diferentes danos que o cérebro possa ter sofrido, como eu falei, com relação a algumas doenças. Por exemplo, ansiedade, depressão, amnésia, inclusive danos na coluna, tetraplegia, paraplegia e outras várias coisas aí que esse Neurolink pode beneficiar os seres humanos aí. Para que esse chip seja instalado é necessário uma avaliação, claro, médica, né, de especialista dentro da área. Isso porque principalmente é necessário fazer uma cirurgia, ele vai ser implantado dentro, né, entre o couro cabeludo e o cérebro. Musk aí menciona uma duração de instalação do chip que deve ter de mais ou menos 1 hora e a recuperação, segundo ele, é bem rápida. A parte do crânio é aberta, o chip é inserido e depois da incisão é fechada e colocada e o resultado é apenas uma pequena cicatriz. Aí. Uma grande novidade que ele apresenta, inclusive dentro desse conceito, Elon Musk, é o design, né? Anteriormente, uma parte do chip ficaria em um aparelho atrás da orelha, como se fosse aqueles aparelhos de surdez, né? Para pessoas que têm deficiência auditiva. Mas ele não era muito discreto, ele achou que o design não era muito futurista e ele resolveu dar uma improvisada e colocar isso aí dentro da cabeça, do couro cabeludo, como você pode ver aí. O novo modelo aí é muito menor, dispensa partes externas, não precisa de fio, coisas do tipo, e Musk diz que ficará uma pequena cicatriz que não será nem notada. Ele até brincou falando, eu poderia ter um neste momento e vocês nem perceberiam, talvez eu tenha. Isso aí deixou as pessoas com uma pulguinha atrás da orelha. O que todo mundo estava ansioso para ver aí é se o chip realmente funciona. A demonstração foi feita em 3 porcos no dia da apresentação. Um ainda não tinha um implante. O outro havia sido inserido e depois foi removido. E um terceiro estava conectado com a Neurolink em seu cérebro. A demonstração mostrou aí que os 3 porcos estavam felizes e saudáveis. Eu acho bem interessante essa ideia de felizes e saudáveis, como eles perceberam isso. Contando com os que tiveram um chip no caso e os que ainda não haviam sido cobaia para os implantes. Aí foi possível mostrar os eletrodos conectados no cérebro do animal e ver as ações feitas. A Neurolink consegue ler atividade cerebral. Uma nova informação, inclusive, que ele quer compartilhar com relação que ele compartilhou nesse tempo que ele esteve apresentando, foi o fato de poder ter mais de um implante de uma vez. Né? Também foi mencionado que uma cirurgia reversível, ou seja, uma pessoa quiser tirar o implante, também isso significa que caso o cliente não esteja satisfeito ou queira remover o chip, será preciso passar por uma pequena cirurgia novamente, mas nenhum dano deve ser notado. Os cientistas não perceberam alterações nos porcos que foram submetidos à cirurgia. O Neurolink já foi certificado pela FDA, né, e tem uma homologação necessária para começar a ser implantado. Neste momento não foram apresentados testes em pessoa. Musk pede aí para que os engenheiros mandem seus currículos para a empresa e ajude a desenvolver e avançar esse conceito. E aí, tá gostando do vídeo? Tá legal? Bom, não quero atrapalhar não, mas eu quero trazer um recado muito importante para você. Você sabe que a gente que tá aqui, a gente gosta, a gente é curioso, a gente quer descobrir, a gente quer ir atrás, a gente, né, gosta de desbravar, gosta de fazer tudo isso e a gente sabe que muitas vezes a língua nos limita. Não é? Às vezes você fala português só e você não consegue descobrir muito material, não consegue comprovar se o que você está vendo, ouvindo é realmente verídico, né, e coisa do tipo. Então eu vim dar uma dica para você. Ó, mas antes eu tenho que te falar uma coisa que é muito importante. Se você é um grupo de pessoas que fala, o inglês é simples, eu só não tenho dinheiro, não tenho tempo, mas inglês para mim eu aprendo com sério, aprendo tranquilamente. Bom, esse aviso não é para você. Pode passar adiante, dar uma aceleradinha aí, continuar vendo o vídeo, mas não é para você. Mas se você é de um grupo de pessoas que já tentou, que tem muito material na sua casa, que você já até desistiu de tentar aprender a língua inglesa. Você tem até pavor. Quando você vê, já quer mudar logo, colocar no áudio em português, porque você nem suporta, até um trauma para você. Então esse recado é para você. Ó, a By Yourself é uma escola de inglês em que ela não tem um método revolucionário, porque ele não existe. Legal? Se alguém te falou que existe um método revolucionário para aprender inglês, não existe métodos revolucionários. Existem vontade, existe predisposição, sim, existe alvo, propósito, isso tudo a gente precisa de ter para que a gente aprenda. Mas a gente precisa de um curso que consiga descobrir isso em nós e consiga nos impulsionar, nos dar realmente essa vontade, que nos impulsione de verdade a conseguir desbloquear isso que temos em nós. Então, a By Yourself, ela tem um curso específico para você, tá? Por que eu falo que é para você? Porque ele já foi testado com pessoas de várias idades, desde crianças, né, que tá ali alfabetizada, acabou de se alfabetizar, é novo, até pessoas bem mais velhas, tá? E principalmente pessoas que têm dificuldade em aprender o inglês. Tem uma estratégia específica para pessoas assim. O que ela faz na verdade? A By Yourself, ela impulsiona, ela tira o melhor de você. Tá legal? Então, se você pensa dessa forma, eu quero falar para você, olha, vai ter um link aqui na descrição, tá?
Quem clicar neste link e for até a plataforma, através desse link vai pagar R$140. Olha só, R$140 num curso de inglês, tá bom? E por mês? Não, é só uma vez. R$140 é um valor promocional para você que deseja aprender inglês através da By Yourself, tá bom? Então, se você já testou, não conseguiu, não tinha perdido até a esperança, é um momento muito importante para você, é um momento para você dar um up na sua carreira, é um momento para que você aprenda de verdade, tá? Vou deixar os links aqui na descrição, tanto da plataforma Hotmart, quanto da plataforma Udemy, e aí você vai lá e experimenta, dá uma lida lá, vê o que tem de interessante, entenda o curso e aproveite essa oportunidade. Agora, vamos voltar pro vídeo. Uma perspectiva de novo, é algo que a gente vive inseguro com essas coisas, né, cara? Compartilhar a tua vida, começando das redes sociais, já é algo que não tem feito muito bem a muitas pessoas. Agora, você ter a sua vida compartilhada com o computador direto na central da sua própria vida, que é o cérebro, eu digo dessa forma porque quem comanda você é o seu cérebro, e agora você ter acesso, as pessoas até estão com medo, tem cientistas que até entraram aí com processo com relação a isso, dizendo que as pessoas podem ser dominadas, guiadas e teleguiadas, né? Então, eu acho que é uma coisa assim assustadora, eu prefiro continuar com a minha autenticidade e autonomia de pensamentos. Agora, quando se fala em relação a cuidado com pessoas doentes, de alguma forma eu acho interessante, né? Como forma de tratamento médico, né? Você que conhece uma pessoa que perdeu a memória, que tem algum tipo de lesão na coluna, que não anda, por exemplo, é uma oportunidade, é uma coisa espetacular para essas pessoas. Porém, eu sempre falo que é um jogo de risco, né? Você vai ter que trocar. Vamos supor, eu sou paraplégico, eu vou voltar a andar, mas eu posso também estar vulnerável a um sistema que eu não sei como vai nos manipular. A gente, na verdade, nós não sabemos hoje em dia. Nós somos manipulados pela mídia faz muito tempo, pensamos o que querem, né? Compramos o que eles querem, falamos muitas vezes o que eles querem que nós falemos. Inclusive tem na Netflix, saiu um documentário muito legal agora sobre redes sociais. Se você puder, assista, é muito legal, muito interessante. E tire suas conclusões. Lembre-se sempre disso, da ideia de não tomar tudo como verdade predispostamente, né? Mas é uma coisa interessante. Falando do Elon Musk aí, o cara tem trazido essa novidade aí, e eu acho, de certa forma, magnificamente assustadora. Espero que traga mais benefícios do que malefícios, apesar de eu não crer muito, eu não acreditar muito que perder a autonomia ou correr o risco de perdê-la pode ser algo bom. Beleza, gente? É um assunto muito legal, muito interessante aí que eu achei, assim, que tem estado nas páginas aí, todo mundo tem falado um pouco sobre isso. Eu achei muito interessante. Tem mais alguns, eu vou deixar aqui no Tecmundo, no site do Tecmundo, tem mais detalhes, explicando mais detalhes sobre isso, como funciona cada coisa, como o chip vai ser e etc, tá? E eu espero que você tenha curtido essa notícia aí, possa compartilhar e principalmente deixar a sua opinião, que é o mais importante. Beleza? Espero que você tenha gostado, que você continue conosco e sempre se lembre de compartilhar com seus amigos, compartilhar com as pessoas à sua volta, porque é um assunto interessante para quem gosta de algo que não é fútil ou algo que não é superficial. É uma proposta bem boa para que a gente possa ir atrás. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!